Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao verso 3. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E aí você pode também, nós vamos folhear outros textos da Bíblia. Os textos vão aparecer aí na tela e os irmãos podem acompanhar a leitura. Havendo Deus outrora falado, ou antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o que, irmãos? Fez o universo. Verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém, irmãos? E aí nós vamos folhear mais alguns textos da Escritura. Mas hoje pela manhã eu quero começar a conversar um pouquinho com os irmãos, e se Deus permitir nós vamos continuar no culto da noite, sobre um capítulo muito importante da teologia, que é a doutrina da providência de Deus. Quero começar a conversar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa doutrina, a doutrina da providência de Deus. O que é isso? Que os teólogos sistematizaram essa doutrina. Essa expressão providência de Deus não aparece na Bíblia, mas é uma expressão da teologia para falar sobre o quê? Esse capítulo é o capítulo que estuda a ação contínua de Deus na criação. O que é a providência de Deus? Essa ação, é o modo como Deus se relaciona com a sua criação. E a ação contínua de Deus na sua criação. E essa ação de Deus, dizem os teólogos, ela tem pelo menos dois aspectos. A providência de Deus tem dois aspectos: a preservação e o governo. São dois aspectos dessa ação de Deus. Deus age continuamente para preservar a criação e a vida, e Deus também age continuamente ele age no sentido de governar, de administrar a história, também para atingir os seus propósitos eternos, para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se estabeleça também na história, a sua vontade que é eterna. Deus não é só o Criador do mundo, de tudo que existe, mas Deus também, Ele é o mantenedor e o governador de tudo, e Ele faz isso numa ação contínua. Isso é a providência de Deus, essa ação contínua de Deus, preservando e governando sua criação. Amém, irmãos? No texto que nós lemos, isso aí fica muito claro em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, e falando agora sobre o nosso Senhor Jesus, no verso 2 diz o que aí o verso 2 do texto, né? Que Jesus, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui ele é apresentado como o Criador. O nosso Senhor é o mediador da criação. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 3, além de ser o Criador, ele é apresentado também como aquele que está sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele é o Criador, mas ele também agora sustenta tudo que foi criado pela sua vontade, pela sua palavra, pelo seu decreto. É a vontade do Senhor que tudo continue existindo.
Ele é o sustentador de todas as coisas, e diz o verso 3 ainda que não é apenas o sustentador, mas que ele, depois de fazer a purificação dos pecados, fez o que, irmãos? Assentou-se aonde? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está sentado no trono, ele sustenta todas as coisas, mas não apenas sustenta, o nosso Senhor está sentado junto com o Pai no trono do universo, e ele, portanto, também reina e governa. Ele dirige, ele administra. Então, essa é a doutrina que é chamada de providência de Deus, e que eu gostaria de conversar com os irmãos sobre isso também nessa manhã, porque isso faz uma diferença enorme para as nossas almas. Saber, meus irmãos, que Deus não criou tudo e se ausentou. Amém, irmãos? Ele não criou tudo e se ausentou. Porque a palavra de Deus diz, em Gênesis 2, veja aí na sua Bíblia, Gênesis 2, os versos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, aqui agora é a obra da criação, que fizera, o que Deus fez depois de terminar a obra? Ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos ler juntos o verso 3? Vamos ler juntos? E Deus abençoou e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus criou tudo e ele descansou. Significa que Deus não está agindo? Deus criou tudo e no 7º dia da criação ele descansou. Mas ele descansou do quê? Ele descansou de cuidar, ele descansou de governar. O texto aqui nos diz que ele descansou como criador, mas não como governador, como rei. Ele descansa como criador, ou seja, ele descansou, Deus ele descansou de continuar criando. Por exemplo, eu peguei no Google, se está no Google deve ser verdade, amém, irmãos? Então, assim, vamos lá, né? Não sei se é fake, mas vamos lá, né? Coisa do Google. Existem aproximadamente 375 espécies de tubarão conhecidas no planeta. 375 espécies de tubarão. Deus poderia ter criado 1000 espécies? Poderia ou não poderia? Ele poderia. Quando na sua obra de criação diz que Deus descansou, ele descansou, ele falou assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se olharam e falaram assim: acho que 375 está muito bom, né? Daí o filho falou assim, pai, eu acho que está muito bom sim. O Espírito Santo falou assim, cara, está excelente. 375. Então ele descansou de continuar criando, ele descansou como criador. Mas ele não se ausentou da sua criação. Em relação a tudo que foi criado agora, a doutrina da providência diz que Deus tem uma ação contínua sobre essa criação, desde sempre e até o último dia da história. Deus tem uma ação contínua, e essa ação tem esses dois aspectos, que ele mantém a criação, mas que ele também administra essa criação, ele governa essa criação toda para atingir os seus propósitos e a sua vontade eterna. Isso nos consola. E é isso que Jesus nos ensina em João, capítulo 5, versos 16 e verso 17, falando sobre esse sábado. O sábado, que é o dia que Deus descansou, ele santificou e descansou. Há uma controvérsia com os fariseus, e olha o que Jesus diz. João capítulo 5, verso 16 e o verso 17. Veja se aparece na tela aí. João 5, 16 e 17. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Jesus trabalhava no sábado. Jesus fazia coisas no sábado. E qual é a razão para Jesus fazer coisas no sábado? Vamos ler juntos o verso 17? Mas ele lhes disse:
Ora, se a Bíblia diz que Deus descansou, e Jesus está dizendo que o meu Pai trabalha, tem uma contradição? Não, não tem nenhuma contradição. É que ele descansou de continuar criando, porque Deus olhou para a criação e viu que estava tudo muito bom, diz a palavra. Mas ele continua trabalhando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na história. Eles têm uma ação contínua na história do mundo, na história de toda a criação, do meio ambiente, da natureza. Essa ação contínua de sustentar e de governar todas as coisas é o que essa doutrina ensina. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, falando agora de Jesus de novo como Criador e como o mantenedor de tudo. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Nele quem? Em Jesus. Tudo foi criado, a criação, Deus Criador, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora vamos ler juntos o verso 17? Vamos ler juntos? Ele... Amém, irmãos? Ele criou todas as coisas e as coisas continuam existindo, subsiste por causa dele, da vontade dele. Tudo continua existindo, tudo continua acontecendo, porque Deus, Ele criou e Ele não descansou, Ele parou de agir ou Ele se ausentou, mas Ele continua numa ação contínua de manter toda a vida e também de governar a sua criação. Amém, irmãos? Isso nos consola. Porque eu não sei você, às vezes eu olho o jornal e eu acho que está tudo desgovernado. Quem tem essa sensação aí, levanta a mão. Assim. Eu olho para o jornal e falo assim, gente, que bagunça. O planeta Terra virou aquela jamanta que está descendo a ladeira sem freio, sabe assim? Aí a palavra de Deus fala assim, olha para Deus, olha para o Senhor Jesus, porque sobre tudo que existe Deus mantendo a vida e existe também o governo de Deus, o cuidado de Deus sobre todas as coisas. O Deus que criou, Ele agora sustenta, mantém e governa. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. E Ele governa para levar as coisas para os seus propósitos eternos, para que a sua vontade eterna se estabeleça, porque eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, diz a palavra de Deus. E aí essa providência de Deus, essa ação contínua, como eu falei, ela tem dois aspectos. Eu quero ver rapidamente um aspecto agora e, se Deus permitir, nós vamos ver o segundo aspecto no culto de hoje à noite. Dois aspectos: a preservação, a manutenção. Tudo nele subsiste, continua existindo. A preservação da vida, a preservação da criação, e o segundo aspecto é o seu governo, que, se Deus permitir, nós vamos ver então hoje no culto da noite. A preservação, essa ação de Deus, a providência no sentido de Deus preservar, acontece como? E aí eu quero destacar 5 realidades que a palavra de Deus apresenta sobre essa, então, ação de Deus de manter todas as coisas. Em primeiro lugar, a primeira realidade é a realidade da natureza, a realidade do meio ambiente. Deus preserva tudo existindo e funcionando dentro da mecânica da criação. Irmãos, a criação não é perfeita? É perfeita.
Você sabia que se o ângulo da Terra, que a Terra gira e ela vai fazendo esse movimento de girar, e aí ela vai angulando para cá, para lá, se fosse um pouco diferente, a vida aqui no planeta ficaria quase impossível. Tudo é tão perfeito, dentro dessa mecânica da criação, e a ciência nos mostra isso. Quer dizer, se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, a gente cozinhava; se estivesse um pouquinho mais longe, a gente virava geladeira, né? E aí tá tudo, tem o frio nos polos, tem o calor no meio, é uma beleza, tudo funciona, e isso tudo se mantém, diz a palavra, graças à vontade de Deus. Mateus capítulo 5, verso 45, palavras de Jesus. Vamos ler juntos aqui o que Jesus fala: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Achei interessante, isso é uma palavra de Jesus. E Jesus está dizendo assim, que o sol nasce, não é só pela mecânica da física, como a ciência descobriu as mecânicas do universo. E ela fala, essas mecânicas acontecem, mas o sol nasce e a chuva cai, porque Deus deseja que assim aconteça. Dois elementos vitais para a vida, quais são? Luz e água. E Deus mantém isso sobre justos e injustos, na sua imensa graça e misericórdia. Isso é maravilhoso. Então a preservação acontece sobre essa realidade da natureza. Mateus 6, texto conhecido, Mateus 6, verso 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Observem o que, irmãos? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, as aves do céu, elas estão aí, a natureza, a biologia, né, todas as coisas. Por quê? Porque o Pai as sustenta, diz Jesus. Essa é a providência de Deus preservando e sustentando todas as coisas. Mateus 10, essa aqui eu acho impressionante, Mateus 10, 29. Mateus 10, 29, olha o que diz, isso aqui são tudo palavras do nosso Senhor Jesus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Pardal, não está falando aqui do tucano alado do Himalaia, que é raríssimo, não é isso aí. Está falando do quê? De pardal. Quanto vale o pardal? Pardal é quase praga, né? Dependendo aí o sítio, né, é praga, né? O pardal. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Vamos ler juntos agora o que Jesus diz? Entretanto, nenhum deles... Não é extraordinário? Você não acha extraordinário? Você parou para ler essa frase? Essa revelação de Jesus? Que a mínima coisa está debaixo da providência de Deus. Até aquelas assim que são comuns, que a gente não dá valor, está debaixo da providência de Deus. Nem o pardalzinho cai sem o consentimento do meu Pai. Isso é uma palavra de Jesus que é absolutamente extraordinária. Então, nós temos aqui a providência como preservação da natureza. Em segundo lugar, a providência como preservação de toda a humanidade. A humanidade, Deus preservando a vida da humanidade. Porque depois do pecado, Deus tinha com toda a justiça, Ele poderia ter cessado a vida da terra, mas Ele não o fez. Com amor e com paciência, Ele mantém a vida humana sobre a terra. No texto que nós lemos em Mateus 5, Jesus diz isso, que Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos
Toda a humanidade recebe essa graça comum da vida e da preservação da vida, conforme nos ensina Jesus. Deus fez uma aliança através de Noé, depois do dilúvio. Deus fez uma aliança com toda a raça humana, com toda a humanidade. Isso está em Gênesis 8, verso 22. A aliança com Noé, e é uma aliança com toda a raça humana. Diz assim, ali em Gênesis 8, 22, o texto está aí, diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Não deixará de haver essas coisas, porque essa é uma aliança que Deus fez. Deus criou, Deus preserva, Deus mantém, Deus age continuamente para manter a vida na terra. Então é essa preservação em relação à humanidade, mas Deus preserva também a sua palavra, amém, irmãos? Deus age no sentido de preservar a sua palavra. Veja o que diz Mateus 5,18, palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus 5,18, Jesus diz assim: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A terra, enquanto durar terra e céu, a palavra de Deus continuará tendo a sua validade, porque Deus preserva a sua palavra, amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós podemos confiar na palavra? Podemos. A palavra de Deus não perde a sua validade. Diz que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra, pelos seus decretos, pelo estabelecimento da sua vontade, e Ele preserva. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Nós podemos confiar nas promessas, porque elas, enquanto houver céu e terra, elas não vão perder sua validade. Enquanto houver céu e terra, a aliança de Deus conosco não perde a sua validade, porque Deus preserva a sua palavra. Irmãos, nós termos a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós termos a palavra de Deus preservada para nós é um grande milagre. Coisas que saíram e as coisas que permaneceram sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a escritura da palavra, mas ele também agiu para preservar a sua palavra. É um grande milagre. Isso é maravilhoso, porque é essa palavra que nos dá toda essa base, esse alicerce, para nós vivermos a nossa vida com paz e com descanso na presença de Deus. Então Ele preserva a natureza, Ele preserva a humanidade, Ele tem uma aliança com a humanidade inteira, Ele preserva a sua palavra, mas Ele preserva o seu povo, amém? Ele preserva o seu povo. Os seus filhos, o seu povo, Deus tem um olhar especial. Ele preserva a humanidade, o justo e também o ímpio, o injusto recebe a sua graça, mas o seu povo, Deus tem um olhar especial para o seu povo, tanto Israel quanto a igreja, amém, irmãos? Ele preserva. Diz a palavra de Deus, Salmo 124, verso 1 ao verso 3, esse salmo aqui para mim é um dos mais maravilhosos que tem, Salmo 124, verso 1 ao 3, os irmãos conhecem, né? O salmista está fazendo uma confissão aqui, ele diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, verso 2, não fosse o Senhor, ele repete, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, teria acontecido o quê? Verso 3, vamos ler juntos? Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos na ira dos nossos inimigos, mas Deus preserva o seu povo. Ele é fiel
a sua aliança, Ele cuida de nós. Ele preserva também a sua igreja. Filipenses, e nós poderíamos citar muitos textos, Filipenses 1:6, e em Mateus, Jesus diz que eu estarei convosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos, diz Jesus em Mateus 28. Então eu estarei com vocês todos os dias. Essa é uma palavra, é uma aliança com a sua igreja. E em Filipenses 1:6, vamos ler o que diz a palavra de Deus, vamos ler juntos. Estou certo de que aquele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está certo ou está mais ou menos? Ele está certo do quê? Eu tenho absoluta certeza, ele fala. Nenhuma vírgula de dúvida, mas absoluta convicção de que aquele que começou vai completar a boa obra que ele começou na sua igreja. E isso até quando? Até o dia do Senhor. Até quando Jesus voltar. Porque ele tem essa providência de Deus que preserva também sobre o seu povo. Ele nos preserva, irmãos. E sabe do que ele preserva a igreja mais? Porque sabe qual é o principal problema da igreja, irmãos? O principal problema que ameaça a igreja não são os problemas externos, crises externas ou perseguições. Não são os problemas externos. Geralmente, quando a igreja sofreu perseguição, ela foi purificada e melhorou. Amém? Não que a gente esteja pedindo isso, amém, irmãos? A gente não está pedindo nenhum tipo de problema assim. Mas o grande problema da igreja na história nunca foi o problema externo. Qual sempre foi a principal ameaça para destruir a igreja? Os problemas internos. O principal deles, os falsos ensinos que surgem dentro da igreja. Os falsos profetas que surgem dentro da igreja. A principal ameaça nunca foi a perseguição de Herodes. A principal ameaça sempre foram as heresias que surgiram dentro do povo de Deus, desviando a igreja da sua fé. Essa sempre foi a grande dificuldade. E Deus é maravilhoso, porque Ele nos preserva disso. Amém, irmãos? Como é que Ele nos preserva? Como é que Ele preserva a igreja na sua pureza de fé? Que esse é o grande desafio. De vez em quando Ele dá umas chineladas na igreja, não dá? Deus, Ele vem, Ele disciplina. Amém? Ele cuida da sua igreja, especialmente contra essa grande ameaça sempre dos falsos profetas, dos falsos mestres, e que nunca são os de fora o problema são aqueles que vão surgindo dentro. Mas Deus, no seu amor, Jesus ama a sua noiva, amém? A igreja é a noiva dele, e ele ama a sua noiva, e ele age para preservar essa sua noiva imaculada para ele. Faz isso através de mestres, de ensino de qualidade, de repreensões. Ele faz isso também através do seu Santo Espírito agindo no meio de nós, e ele também nos disciplina muitas vezes para a gente acordar, desperta tu que dormes, porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Amém, irmãos? Então Ele cuida da sua igreja, e finalmente, Ele preserva também as nossas vidas individuais. Amém, irmãos? Deus nos preserva também individualmente. Ele cuida individualmente de cada um de nós. Amém? Nos textos que nós lemos, no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz que o Pai se importa com a nossa comida, com a nossa bebida, com as nossas vestes, não é verdade? Ainda em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: o Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Amém, irmãos?
Ele cuida da sua igreja, para levar a igreja, o coletivo, o corpo, para os seus propósitos, mas Ele cuida também de nós individualmente. Um dos textos mais maravilhosos para mim, a respeito do pastoreio de Jesus sobre o seu povo, está em João capítulo 10, verso 3. Olha o que diz João 10, 3. Diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E aí olha o que agora diz a palavra de Deus: ele chama as suas próprias ovelhas pelo quê, irmãos? Pelo quê? Pelo nome, e as conduz para fora, e elas entram e saem e acham pastagem, e eu vou diante delas. Mas ele chama pelo... Aqui é a providência de Deus, é o pastoreio. E aí ele diz assim: olha, você sabia que você tem um nome para mim? Você não é um número, irmão. Você não é uma estatística para Deus. Você é um filho amado de Deus que tem um nome para Deus. Quando ele ressuscitou, Maria Madalena estava ali extremamente angustiada, que tinham levado o corpo do Senhor, e aí Jesus olha para ela, sem ela perceber que ele estava ali, e ele fala o que para ela? Maria. E aí ela se vira, em adoração ela diz: Rabone, Senhor Jesus, porque ela ouviu o nome dela nos lábios do nosso Senhor. Você tem um nome para Deus, irmão. Você não é um número, não é uma estatística, porque nós somos todos filhos, amém, irmãos? Mas nós somos diferentes. Quem tem mais aí de um filho? Quem tem 2 filhos para mais aí, levanta a mão. Tem aí, a maioria tem 2 filhos para mais. Não são tudo diferente um do outro? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram na mesma casa, foram criados, foram educados no mesmo colégio, né? Tudo igual, não são completamente diferentes. Sabe o que é maravilhoso? É que nesse cuidado de Deus, de preservar, Ele preserva a igreja como corpo, mas Ele também sabe as necessidades que cada um de nós carregamos, porque elas são diferentes. Para uma coisa é boa, mas aquela mesma coisa para o outro não é. Pode fazer mal. O Senhor sabe cuidar de nós. Existe uma dimensão do nosso relacionamento com Deus que é totalmente pessoal, irmãos, amém? É pessoal. E o Senhor sabe o que pedir, o Senhor sabe como nos dirigir, Ele nos dirige, porque Ele preserva, Ele cuida também das nossas vidas individualmente, porque Ele chama pelo nome. Tem horas que o papo de Deus é comigo. E tem coisas que Deus fala para mim, ou pede de mim, que Ele não pede para mais ninguém, Ele está pedindo para mim. Tem 2 publicanos no Evangelho, tem Mateus o publicano e tem Zaqueu o publicano. Você veja como os 2 são publicanos, mas Jesus se relaciona com os 2 de modo totalmente diferente. O que Ele pede para um, Ele não pede para o outro. Para o Mateus Ele pede para deixar tudo e seguir Ele e virar apóstolo, amém? Para o Zaqueu, ele só pede para o cara deixar de ser desonesto, mas continua no teu emprego lá na Receita Federal, amém? É diferente, é pessoal, mas eu acho maravilhoso, meus irmãos, como nessa providência de Deus, nesse aspecto em que Deus cuida e mantém, Ele nos mantém também. Ele se relaciona conosco de modo individual, nos detalhes da vida de cada um. O próprio Jesus falou em Mateus 10, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E eu imagino que a quantidade de cabelo na cabeça de cada um aqui é diferente, não é diferente? É ou não é? Aqui ninguém vai ter exatamente a mesma quantidade de cabelo, mas Deus sabe a quantidade de cada um. O Edson, então, está fácil. O Edson está ali, a gente já sabe, né? O Cássio, amém? Então, a gente já sabe, assim, tranquilo, está igual Deus, né? Mas os outros aqui,
O irmão Reginaldo está mais ou menos, né, irmão Reginaldo? Tem ali, tem que tentar. Mas amém, irmãos? Essa é a providência de Deus, no sentido da sua manutenção, do seu cuidado da vida. E à noite, se Deus permitir, nós queremos ver alguns aspectos desse governo. Aonde esse governo de Deus alcança? Dentro dessa providência de Deus. Amém? Acabei passando muito do horário. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Vem para cá. Enquanto eles se preparam, fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. Talvez você chegou aqui hoje com muito medo. Você acha que a vida está desgovernada. Você tem andado ansioso com o futuro. Você fica se perguntando, será que não está tudo um caos? O caos vai vencer? E nós podemos afirmar que não. Pela palavra de Deus, nós podemos afirmar que no meio de todas as coisas, Deus age continuamente para preservar e para administrar conforme sua vontade. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor cuida até do pardal, Senhor, que não tem, do ponto de vista humano, não tem valor quase, porque é tão comum, mas o Senhor se importa. Obrigado porque o Senhor trata com amor toda a humanidade, preservando a vida, Senhor, com paciência, com graça, a graça comum. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age para preservar. Viva essa palavra, Senhor, ecoando em toda a terra. A palavra da vida, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida do teu povo, Senhor, do teu corpo, e o Senhor vai conduzir a igreja, Senhor, de modo vitorioso até o fim, conforme a tua boa vontade. Obrigado porque o Senhor nos livra, Senhor, nos purifica das deformações que surgem no meio da igreja. O Senhor nos guarda disso tudo. São tantos, Pai, os ataques, os desvios, as seduções, Pai, mas o Senhor nos livra. Louvado seja o nome do Senhor, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, e obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós pessoalmente. O Senhor quer ter um relacionamento com cada um de nós. O Senhor nos chama pelo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu jugo, ele se adequa maravilhosamente a cada um pessoalmente, Pai. Obrigado, Pai. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar. Abençoa o restante desse dia. Nós podemos sair daqui hoje sabendo, descansados, com paz no coração e consolados, que nós vamos para o mundo, mas o mundo não está desgovernado. O mundo tem um rei reinando no trono, e nós confiamos nisso e nós cremos nisso. Abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.